E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estou na área para a gente falar um pouquinho sobre criptomoedas e depois sobre o mercado americano. Muito bem, meus amigos, vamos colocar aqui na tela o que as criptos andaram aprontando nesta semana e o que a gente está desenhando para a semana que está começando. Imediatamente falando, vamos começar pelo próprio BTC em si. O BTC seguiu o padrão que nós tínhamos meio que observado no sábado e no domingo passado com vocês. Até mesmo que eu estava começando aí com o Bax, na minha leitura eu não achava muito interessante comprar essa posição aqui, porque existe a possibilidade de ser um falso rompimento. E de fato acabou se confirmando como um rompimento que não evoluiu. Isso é muito frequente em criptos, isso é bastante frequente em criptos, e por isso que, usualmente falando, não é o mais inteligente do mundo comprar rompimentos em criptos. Eu gosto de comprar zonas de suporte. E aí, dentro dessa pegada de zona de suporte, mesmo no domingo, eu avisei, olha galera, eu estou pensando aqui talvez em procurar por compras. Se a gente voltar para esse topo anterior aqui, que é o que a gente fez, se a gente fizer um sinal de compra nesse fundo prévio, nesse topo anterior rompido, que é o que a gente fez, com o nosso estocástico sendo sobrevendido no diário, que é o que a gente está, formando um 2, 3 de compra que aqui encontra-se. Então, para mim, agora sim, olhando o BTC numa ótica de tendência de alta do diário, nós recuamos até o topo prévio, formamos um 2, 3, temos um 2, 3 criado e desenhado, e, portanto, a ruptura de 62.530 fica sendo o meu ponto ideal de entrada. E eu preciso deixar isso bastante objetivado aqui com vocês. A gente opera sempre em cima de estatísticas e sempre em cima de probabilidades e nunca em cima de certezas. Uma vez dito isso, eu procuro sempre comprar em cima de suportes. Tem como ter certeza que esse suporte vai ser respeitado? Claro que não. É possível que algumas vezes rompa e logo depois o mercado perca o fundo e acione o stop? Claro que sim. O nível de acerto teu, ele é alto, Stomer? Não, não é. Não é. Eu procuro trabalhar com o conceito de que eu preciso estar certo 50% das vezes. Se eu estiver certo 50% das vezes e quando eu estiver certo, eu tiver uma pancada de alta de 10, 15, 20% e quando eu estiver errado, eu tenho um stopzinho de 3, 4%, isso é o que vai fazer a chave de um bom resultado no futuro. Seja em criptos, seja em ações, ou seja em índice futuro, ou seja no que você estiver operando. Quando perder, perder pouco. Quando ganhar, ganhar muito. Então a forma como eu trabalho é essa. Algumas pessoas às vezes não entendem isso. Algumas pessoas acham que a gente vai ter níveis de acerto de 85%, 90%. Não! 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 Não é essa a construção que eu faço. Dentro do 240 minutos, a gente tem agora as médias móveis tocando uma zona de resistência. Então a gente tem que estar atento aqui porque o mercado vem, toca a média móvel de 80, volta, não consegue romper, estocástico lento bem sobrecomprado, volta a subir. E percebam que aqui fica então bastante nítido o seguinte: se a gente perde essa mínima, a gente poderia ter uma maior probabilidade de voltar a recuar e até mesmo retestar 59.828. Isso é ponto pacífico. Agora, por outro lado, se nós conseguirmos romper esta linha que aqui está, se nós conseguirmos romper esta máxima, nós vamos acionar os stops de todo mundo que vendeu aqui, aqui e mesmo aqui, e isso empurraria o BTC rapidamente para a região de resistência mais próxima, que encontra-se em 66 mil dólares. E isso também seria daí o acionamento do 1, 2, 3 de compra do gráfico diário, que é justamente a ruptura da máxima do candle número 3, estabelecido no 278. Esse é o candle 278. Então essa é a minha leitura para o BTC nesse momento. Isto, de maneira alguma, contradiz o meu viés para o BTC para os próximos 2, 3, 4, 5 anos. Meu viés para os 2, 3, 4, 5 anos de BTC realmente é alta. Para mim,
é questão de tempo até que a gente termine o processo de acumulação do BTC. E uma vez terminado o processo de acumulação do BTC, a gente retome um ciclo expansionista, né, de valor na moeda, nesta principal criptomoeda, e com isso a gente volta a subir num ritmo muito mais brutal. Inclusive a gente consegue desenhar aqui esse canal de alta que a gente está vendo, que é um canal de alta decennial praticamente, desde uma década do BTC. A gente está dentro desse canal. É óbvio que para nós é muito mais interessante a gente conseguir vir até basicamente a linha mediana do canal, que é a primeira resistência mais importante, e que já encontra-se aqui na faixa de 104 mil. O lado bom disso, sabe o que é? O lado bom disso é que quanto mais tempo nós ficarmos aqui, laterais, mais esta região, que é o alvo de qualquer movimento de alta do BTC, estará longe. Então, se eu fico aqui mais 2, 3 meses e eu faço essa alta, essa puxada aqui, percentualmente, é muito maior do que se eu começasse a subir a partir de agora. Então, eu gosto dessa lateralização, isso é uma acumulação de prazo mais longo do meu entendimento. E eu acho, aí é um grande eu acho, tá? Eu acho que isso só deve se resolver pós a eleição dos Estados Unidos, depois que a gente identificar se vai ser Biden não, né? Kamala, ou se vai ser Trump, os próximos 4 anos de presidência nos Estados Unidos da América. Ethereum, por sua vez, segue mais frágil do que o próprio BTC, está numa zona de suporte, não há absolutamente nenhuma dúvida em relação a isso, é uma zona de suporte, topo anterior rompido, região de suporte na faixa de 2.200, tivemos aqui o corte de uma linha de tendência de baixa no estocástico lento, o que não impede a possibilidade de um pullback para fazer isso, até gostaria que acontecesse, que é o que nós estamos vendo aqui, talvez mais 1 ou 2 semanas de queda, buscando talvez até mesmo $2.000, tentando perder essa mínima aqui, tentando caçar os stops dessas pessoas que estão com seus stops acima desse nível e produzindo aquilo que recebe o nome de mola, para daí sim rejeitar com vigor a perda dessa área e poder dar uma puxada mais primorosa. Quando a gente coloca os 240 minutos do próprio Ethereum, veja que o Ethereum parece um pouco na frente do BTC, porque o BTC tinha vindo até a média móvel, estava fazendo 2 topos, não tinha perdido o fundo ainda, a gente já perdeu o fundo aqui. Veja que agora a gente está com o estocástico lento sobrevendido virando para cima, fizemos um 2, 3 de compra. Essa é uma compra que eu não gosto, por impressionante que pareça, mesmo estando em cima de um suporte, porque a média móvel de 80 ainda está para baixo. Mas sim, não seria de todo equivocado o cara estivesse cogitando aqui, stop teria abaixo desse fundo, e o alvo pelo menos tentar voltar para esta área que aqui encontra. Se esse alvo já for suficiente para o sujeito, poderia valer a pena. No 240 minutos, isso aqui demonstra quão mais frágil que o BTC e o Ethereum encontra-se. Este repique de alta aqui nem sequer conseguiu até a média móvel de 80. O repique de alta do BTC levou ele até a média móvel de 80. O repique de alta do Ethereum nem conseguiu fazer isso, mostrando que ela segue mais frágil, mais fraca, não tão compradora quanto o BTC. E nesse momento, muito mais sentido ficar comprado em BTC do que em Ethereum. Solana vai numa mesma pegada. Solana está mais forte do que o Ethereum, porque veja que a alta aqui consegue vir até perto da média móvel de 80. Então, novamente, a gente percebe como o BTC encontra-se mais forte do que Solana, mais forte do que Ethereum. Algumas semanas atrás, a gente comentou que nós não estaríamos comprando altcoins por enquanto, nós estaríamos comprando mais bitcoins. E eu fui literalmente chacinado por várias pessoas que disseram assim, agora ele fala para comprar Bitcoin, quando na verdade quem vai ganhar mais dinheiro é o cara comprar altcoin. Então vamos explicar por que a gente não começou uma altcoin season ainda. E o que é uma altcoin season? A altcoin season é quando as criptos menores, as altcoins, puxam e sobem mais forte, mais violento, mais rápido e mais consistente que o Bitcoin. Ponto na linha. Notem, e eu preciso que fique muito claro isso, quando o Bitcoin sobe,
ele vai puxar junto, sem dúvida alguma, as altcoins. Então, se o Bitcoin dá esta puxada aqui, uma puxada percentual de quase 22%, ele puxa altcoins junto. E é bem verdade que se o Bitcoin sobe 20%, as altcoins podem puxar 30%, 40%, até 60% de amplitude. Isso é indiscutível. Então, qual que é a diferença da altcoin season para o resto da situação? A diferença principal é que durante a fase que você não está na altcoin season, quando o Bitcoin sobe 20%, a altcoin sobe 40%, 50%, 60%. Mas durante a fase que não é altcoin season, quando o Bitcoin cai 6%, a altcoin cai 40%. Ou seja, as quedas das altcoins fora da altcoin season, elas são muito mais sensíveis às quedas do Bitcoin. Vou dar um exemplo aqui, a gente viu que o Bitcoin nos últimos dias caiu aproximadamente 9,5%. 9,5% foi o tamanho de queda do Bitcoin. Vamos olhar a queda de uma NIR. Quanto que ela caiu no mesmo período? No mesmo período de tempo. NIR. A NIR, no mesmo período de tempo, caiu, ao invés de 9%, ela caiu 25%. Ela caiu 25%. Se a gente pega, por exemplo, umas outras criptos, como a própria PEP, a PEP, enquanto o Bitcoin caiu 9%, ela caiu 30%. Aí tu pode me devolver. História, mas na alta do Bitcoin, que ele subiu 21%, ela subiu 79%. Sim, é verdade, é verdade. E essa que é a beleza das altcoins, de fato. Só que o momento em que as altcoins conseguem subir, com quedas do BTC acontecendo, é na altcoin season. Quando o BTC cai, mas as altcoins continuam subindo. E daí esta é a hora mais propensa, mais perfeita, para que a gente tome essas posições. Veja que neste momento a gente está olhando aqui PEP tocando uma zona de suporte. Topo anterior, média móvel, estocástico lento, bota 240 minutos. A gente percebe aqui uma tentativa, mesmo cenário do Bitcoin, de topo duplo, que se for rompido nesta região, permite uma entrada agressiva de fato, stop abaixo de 0,911 e o alvo percentualmente muito maior, um alvo na casa de 12,02, alvo de quase 25% para cima. Eu gosto dessa situação, é agressivo, eu sei, mas eu, neste momento, enquanto nós não estamos na altcoin season, eu prefiro de fato operar e ficar mais com meu dinheiro no BTC do que nas altcoins. E quando sairmos da região, quando a dominância do BTC começar a cair, aí eu começo a comprar altcoins. Vejam que aqui, link encontra-se em cima de uma zona de suporte. Observem o estocástico lento, observem linha tendência de alta. Observem um 2T de compra. Inclusive, a link já gerou o sinal de compra, rompendo a máxima do candle observado. E isso, para mim, é muito importante, porque é um canal de alta. A gente consegue desenhar um belo canal de alta aqui, que é este canal. Certo? E dentro desse canal de alta, formamos um 2T de compra, com o estocástico tendo sobrevendido. Então, isso aqui me gera uma possível entrada em link sim para a semana que está entrando. Meu stop ficando abaixo dessa região aqui. E meu alvo sendo no mínimo essa área que está em 14,41. Gosto de link nesse momento. É um ativo que me chama bastante atenção. No 240 minutos, a gente tem, ao invés de um topo duplo em cima da média móvel de 80, a gente tem um padrão de topos e fundos ascendentes ainda, o que permite dizer que sim, nós temos uma tendência de alta na link e ela está mais forte do que as outras criptos que a gente viu até o momento. Vamos olhar Injective. Injective, vou botar aqui o gráfico semanal, tendência de alta no semanal da Injective. Ela cortou esta linha de tendência de baixa que aqui está. Nós poderíamos dizer que esse movimento até agora é somente um pullback da LTB rompida. A gente bota um gráfico diário. A gente tem esse movimento aqui, olha essa linha de tendência de baixa aqui que foi rompida por esse movimento de alta e esse recuo até aqui. E olha o estocástico lento nesse nível aqui de gráfico diário. Pessoal, isso é muito importante. Minha entrada fica na ruptura de 21,15. Meu stop está aqui embaixo em 18,25.
Então eu estou falando aqui de um stop de 12%, sim, mas o meu alvo no mínimo 36% para cima, 3 vezes meu risco. De fato, meu alvo está aqui em cima, em 28,15, para buscar realmente uma área bem mais atraente de quase 31% de alta. É bem verdade que a gente tem uma resistência aqui antes em 24,06, mas o alvo até ele já dá um alvo bastante interessante de uma realização parcial. Com esse estocástico dentro desse nível, já me interessa. Quando eu boto 240 minutos, a gente vê o 240 minutos, não está bonito. 240 minutos a gente está abaixo da média móvel de 80 e no 240 minutos só poderíamos cogitar realmente entradas se a gente conseguisse cortar acima da média móvel de 80, sentasse em cima dela e virasse para cima. Mas daí já seria bem mais caro pagar por Injective nesse preço. Para mim, basta romper aqui 20,70 que eu já olharia com muita atenção a Injective desta forma. Vamos olhar aqui outros ativos que possam eventualmente interessar os amigos. SUI. SUI é um dos poucos papéis que continua operando com seus preços acima da média móvel de 80 no 240 minutos, indicando que sim, ela está mais forte do que quase todos os outros ativos que eu tenho acompanhado. No gráfico semanal, tendência de alta. No gráfico diário, tendência de alta. No gráfico de 240 minutos, também tendência de alta. Mas honestamente falando, mesmo com toda essa força demonstrada, não é a cripto que me chama a atenção nesse momento. Porque eu estou entendendo que a gente está grudado numa zona de resistência que é este topo do semanal aqui. Isso me incomoda de sobremaneira. Eu não gosto desse ponto que a gente encontra-se. Eu não vejo que a gente esteja perto de um suporte do semanal, pelo contrário. Eu vejo que a gente está perto de uma resistência do semanal. Então, na SUI, eu não pretendo montar posições tão cedo. Não vejo aqui um ponto muito sensato de entrada agora. FTM. Essa aqui opera numa tendência, um canal de alta do semanal. Podemos desenhá-lo aqui. Não tem muito mistério desenhar esse canal. Um canal bem bonito. Só que a gente tocou uma resistência também. Então, a FTM bate numa zona de resistência do semanal, que é a linha mediana do canal de alta que ela opera. E para mim, a FTM deve gerar ótimas entradas essa semana, mas perto de 0,52 com 15, 0,52 com 30. Essa é a região que eu quero comprar durante a semana. No gráfico diário, a gente começa a vir na direção do que seria o suporte, mas eu vou desenhar o meu suporte aqui e eu quero comprar isso nessa faixa de preço. 0,54 no máximo é o que eu estou aceitando pagar por FTM neste momento. Então agora não faria nada. No 240 minutos, a gente já cortou abaixo da média móvel de 80, já voltou para cá, já fez um duplo topo, indicando um viés de recuo um pouquinho maior até 0,53 com 55 seria o alvo de FTM. Mantra RWA do mercado, então uma importante criptomoeda. A gente vê que a Mantra no gráfico semanal está em tendência de alta, rompeu a região de resistência que era a linha mediana do canal, o que indica uma possível esticada das pernas, e está querendo romper seu topo histórico que está aqui em cima. No gráfico diário, a gente vê que a gente começa a se aproximar do topo histórico de Mantra. Fizemos um belo movimento de ruptura invertida do padrão esperado. Isso aqui era uma cunha ascendente, que a gente sabe que tem um viés de queda, mas quando é rompido para cima, pega toda essa amplitude aqui, joga isso aqui para cima e a surpresa faz com que o mercado suba até 1,54. A gente tem uma barra bem ignorada sendo formada no dia de hoje, faltam algumas horas para ser fechado. No 240 minutos, mastro e flâmula para romper essa região, me deixando muito interessado em possíveis compras de Mantra na ruptura de 1,37 para buscar o alvo lá em 1,50 e poucos. E aqui eu colocarei meu alvo sim em 1,26 dentro da Mantra. A AVE, ou a AVE, neste momento, gráfico semanal, a AVE então encontra-se numa região de suporte do semanal. Como assim suporte semanal? Claro, esse topo anterior rompido aqui, topo anterior, fundo, isso é suporte. Né? A gente entra no diário, a gente vê que tocou esse suporte semanal e dentro do toque de suporte semanal fez um 2-3 de compra e dentro desse 1-2-3 de compra não abriu a compra ainda. Por que não? Porque para ter feito a entrada, terei que comprar a máxima desse candle que aqui está, e isso construiria um sinal de entrada, com o meu alvo sendo essa amplitude para cima, em 3 vezes meu risco,
Meu alvo nesse caso estaria em 224,68 para a AVE, que ainda não deu sinal de entrada no gráfico diário. No 240 minutos, para quem gosta de parar 240 minutos, a gente tem os preços fazendo um padrão muito parecido com o do Bitcoin, que é um duplo topo tocando a média móvel. Então, o rompimento dessa região aciona os stops todos vendidos e empurraria a AVE para cima com violência. Por isso que eu estou com o meu gatilho de entrada na altura de 154,15. E neste caso, eu deixaria meu stop onde? Eu deixaria meu stop aqui, ó, abaixo desse filtro, 129,66. E meu alvo específico seria aqui, ó, em $200, 199,99, o que daria um alvo bastante interessante do múltiplo percentual. Seria um alvo de quase 27% para cima. O stop é um pouco mais caro, é bem verdade, seria um stop de quase 16% na AVE contra dólar Tether. Então eu espero que esse breve resumo de todas as principais criptos que nós estamos olhando tenha ajudado os amigos a respeito disso. Nós temos conversado sobre tudo isso lá na área de YouTube do Membros, que a gente fala sobre criptos, que é o Stormy com Crypto. Já deixo um convite para vocês conhecerem o cenário e as áreas ali. Não é um local onde a gente fique dando dicas, não é o conceito de dicas ali. A gente procura estudar o comportamento das criptos e melhorar a capacidade de leitura dos gráficos que os senhores têm. Esse é o foco da nossa área membros do YouTube. Gigantesco abraço, pessoal. Se cuidem. Tudo de bom. Nos vemos em breve, se Deus quiser.